Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana Schaefer, arquiteta de mundos ideais, estudante de filosofia fugindo dos normais e escritora, pois os sonhos são reais. Para minha avó, eu sou a Aninha. E seja muito bem-vinda a este canal. Hoje não falaremos do clima, pois nos vídeos anteriores vimos o quanto ele parece ser instável, o que não contribuiria em nada com o vídeo de hoje, que vai tratar da incerteza. Mas, antes de mais nada, gostaria de deixar você a par das novidades que preparamos para deixar os nossos vídeos com mais qualidade e poder fornecer um material ainda melhor. Tudo isso pensando em você. Hoje estamos utilizando um microfone que está aqui, eu ia dizer escondidinho, mas não está bem escondido, né? Com o objetivo de diminuir o ruído externo, e eu espero muito que ele possa melhorar a qualidade do som e evitar aqueles barulhos chatos dos carros passando aqui na frente. Além disso, também compramos uma câmera e talvez você perceba que estamos lhe fornecendo uma imagem mais nítida. Graças também a um novo suporte técnico de iluminação. Tô falida, parcelei tudo em 12 vezes, comprometi a minha saúde financeira por 1 ano. Produção Música de Tristeza. Ok, brincadeira. Eu estou sendo um pouco dramática, eu confesso. Mas enfim, fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer tais melhoramentos e fornecer um conteúdo com mais qualidade para você. Como o vídeo de hoje está repleto de novidades, temos mais duas para te contar. A primeira é que agora temos uma produção de verdade. E quem editou este vídeo que você está conferindo hoje se chama Igor. Uma salva de palmas para o Igor, meu colega de filosofia e uma boa alma que se prontificou a editar os vídeos gratuitamente. O Igor está passando por um processo de aprendizado com relação às tecnologias de edição. E vamos poder conferir o seu trabalho por meio dos nossos vídeos. A você, Igor, meu muito obrigada do fundo do meu coração pela sua ajuda. Vai ser muito importante e bem-vindo ao nosso canal. E a segunda novidade de hoje é que ganhamos um mascote. Ganhamos é modo de dizer, pois eu comprei ele de um vendedor ambulante, mas mais com o intuito de ajudar. Além disso, pensei em comprar para dar para uma criança, pois eu já estou um pouquinho velha para colecionar bichinhos de estimação, não é mesmo? O problema é que eu adoro essas coisinhas fofas e acabei pensando, povo, você poderia fazer parte do nosso canal e ficar comigo ou com nós para sempre. Mas o mais legal desse bichinho é que ele não é apenas um polvo feliz. Isso não existe, não é mesmo? Um close aqui no polvo, produção. Aham. Ele também é um polvo triste, brabo e chateado, ou seja, bem parecido com a gente, você não acha? Ele é demais, né? Agora deixa eu virar ele aqui, pois ele fica muito mais bonitinho, feliz. Só tem um probleminha. Ele ainda não tem nome. E eu não sei se ele é ele ou ela. Não dá pra saber. Pode até ser hermafrodita. Então, eu gostaria de pedir uma ajuda com isso. Precisamos encontrar um nome para o nosso mascote. Então, posso abusar um pouquinho da sua criatividade e pedir para me ajudar nessa? Encontre o nome que mais consegue resumir o nosso amigo ou amiga, polvo, e explique o porquê. Então, envie o seu comentário. Quando tivermos mais de 20 opções, vamos escolher o nome e anunciar no próximo vídeo. Gostou, povo? Hey,
Ei, ele está me dizendo para lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Caso gostar do vídeo, deixar o seu like. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Certeza, ausência de dúvida, estabilidade. In, prefixo que se refere à privação ou negação. Em outras palavras, incerteza significa a falta de certeza, a falta de estabilidade. A necessidade humana de sentir que está no controle é algo no mínimo curioso. Se formos observar a fundo os inúmeros acontecimentos de nosso dia, perceberemos que o domínio sobre eles é algo que talvez possa ser classificado como ilusório. Não escolhemos de que modo as coisas irão acontecer e o máximo que podemos fazer é tentar controlar como iremos reagir aos acontecimentos. No entanto, parece haver uma parte em nós que necessita de controle e de previsibilidade, que acaba se baseando em nossas experiências e rotina para calcular a probabilidade de efetivação das coisas acontecerem de fato e vai nos guiando em sintonia com uma espécie de sentimento de segurança pela vida. Por exemplo, sabemos que iremos morrer algum dia. Talvez seja justamente hoje esse dia, mas a sensação que deveríamos ter é que hoje é dia de vida, pois a cada dia que passa temos mais experiências de vida, ou ao menos para nós, nunca tivemos uma experiência de morte. Ou você é um espírito vendo esse vídeo, hein? O fato é que o nosso cérebro gosta de previsibilidade e possuímos uma tendência involuntária em preferir agir e lidar com situações que já nos deparamos anteriormente. A neurociência explica essa espécie de comportamento relatando que possuir hábitos é uma forma adaptativa para gastar menos energia, e menos gasto energético está indiretamente relacionado ao princípio de manutenção da vida. Fugir de nossa zona de previsibilidade pode e geralmente nos causa uma sensação natural de desconforto. Aqui chamamos de estresse. Toda vez que, digamos, algo saiu fora do script, fugiu do previsto, o nosso corpo une esforços, acelerando os nossos batimentos e pensamentos em prol, a favor de soluções. Nesses casos, o estresse pode ser compreendido como um sinônimo de mudança. Uma espécie de reação natural do nosso corpo em busca de adaptação. No entanto, há uma diferenciação importante entre os níveis de estresse que precisamos compreender. Como demonstrado, existe um estresse relacionado a um esforço adaptativo e também existe uma outra categoria, tipo de estresse. Essa última acontece quando, além de nos depararmos com a necessidade de adaptação, portanto de mudança, também nos encontramos em uma situação de ameaça, que nos deixa alerta, em conjunto com uma sensação terrível que estamos perdendo o controle. Algo muito familiar ao que estamos sentindo em meio a uma pandemia. Você não acha? O maior problema de tudo isso é que o momento em que estamos vivendo se constitui como um campo muito fértil para desenvolvermos um transtorno de ansiedade, uma poção poderosa chamada de incerteza
compostas por ingredientes como mudança em hábitos diretamente relacionados à nossa rotina, perda de controle, sensação de que não podemos controlar o curso do vírus e muito menos saber se voltaremos ao normal, e ameaça. O coronavírus é uma ameaça real e até então constante em nossas vidas. A base desse último parágrafo foi retirado do vídeo Como Evitar a Ansiedade e Depressão em 2021, feito pelo Dr. Marco Antônio Abud. Eu deixei ele na legenda do vídeo, caso você desejar se aprofundar mais no assunto. Mas, voltando ao texto, dependendo da sua genética, historicidade e grau de sensibilidade, essa poção acaba tendo reações extremamente nocivas. Algumas delas desencadeiam-se como um efeito dominó. Insônia, dificuldade de controlar os pensamentos negativos, fome ou falta de fome, exaustão, medo, ansiedade e, nos últimos casos, terror. Mas a pior reação talvez ainda seja a culpa. Nos sentimos culpados por não conseguirmos controlar essas sensações e projeções catastróficas que fizemos. Eu mesma, por exemplo, já previ a morte de todas as pessoas que amo e sofri intensamente com cada uma delas nessa pandemia. Uma pausa para um comentário descontraído. Eu analiso tudo isso e fico brincando comigo mesma. Ana, Darwin, o pai da teoria da evolução, teria vergonha de ti. Faz quase 2 anos que estamos lidando com o mesmo contexto, o da pandemia. E você ainda não se adaptou, ainda não aceitou que talvez a nossa rotina nunca voltará. E você, ser humano, já conseguiu lidar melhor com o nosso novo normal? Eu odeio esse termo, talvez justamente por ainda não conseguir aceitar que isso tudo seja normal. Escreve lá nos comentários, vou gostar de saber um pouquinho do que você pensa a respeito. Mas o fato é que o momento em que estamos vivendo se constitui como algo excepcional, incomum. Algo muito distante de qualquer definição. E essa sensação de desconforto, muitas vezes de desamparo, fragilidade e vulnerabilidade, é algo perfeitamente humano e justificável. Anormal seria não ter essas reações, segundo a Prof. Patrícia em uma conversa informal sobre pandemia. Mas eu avalio que a complexidade do período que estamos passando se constitui no esforço que devemos fazer para mudar a nossa rotina, mesmo que a incerteza e as sensações que a acompanham ainda sejam algo predominante nela. Em outras palavras, não mudaremos o contexto, mas, como comentado, por uma questão de saúde, necessitamos mudar a forma como estamos reagindo-lhe. E aqui uma pitada de otimismo. Graças a Deus que ao menos alguma coisa em meio a tudo isso nós podemos ajustar. Você não acha? E então, pessoal, após filosofarmos um pouco a respeito do que seria a incerteza, a seguir vou lhe oferecer algumas ferramentas que poderão lhe ajudar a lidar com tudo isso que estamos passando. No entanto, devo alertar que para ler as próximas informações, ou melhor, ouvi-las, sugiro se vestir de bom humor e criatividade. O texto acaba adotando um padrão mais descontraído e o objetivo de tudo isso é justamente conseguirmos perceber que talvez a incerteza não seja lá um bichinho tão assustador assim. Então, vamos lá? Conhecendo o seu inimigo. Eu sei. Esse subtítulo parece estar um tanto quanto maquiavélico. E, apesar de eu não desejar que você encare a incerteza como um mal a ser combatido, pois
ela faz parte de nossa vida e eliminá-la seria praticamente impossível. Primeiramente, almejo ou desejo que você tenha domínio sobre o que seria de fato a incerteza e quais reações estão em volta dela, algo que já conversamos lá no início do texto. Desejo que você compreenda isso, pois à medida que conseguimos entender melhor os nossos sentimentos e as nossas sensações, também desenvolvemos uma maior capacidade de lidar com eles, ao invés de fugir deles. Então, aqui vai apenas 2 perguntinhas para você refletir um pouquinho, as quais você pode compartilhar conosco nos comentários, se sentir à vontade, é claro. Vamos lá? Pergunta número 1. O que é para você a incerteza? 2. Quando você pensa em uma situação incerta, quais os sentimentos que vêm acompanhados com essa situação? Observações. Deixe a preguiça de lado, vai. Pegue um papel e uma caneta e escreva. Isso vai lhe ajudar a organizar as suas ideias. Para deixar o texto mais científico e demonstrar que, de fato, temos um bom embasamento teórico, eu entrei em contato com a GSRL, a Global Scientific Research Laboratory. Não sei pronunciar isso direito, mas enfim. Eu consegui uma imagem inédita de um exemplar da incerteza. Nome científico: Incertae bichos complicados. Dá uma olhadinha no arquivo que recém recebemos. Eu sei, a imagem está escura. Eu também reclamei com eles, mas o que desejo demonstrar é justamente o que a incerteza muitas vezes parece. Um bicho feio e assustador, que nos causa mal-estar e muito medo. Outro importante achado científico é que essa espécie acaba gostando muito da escuridão e se reproduzindo em larga escala com ela. Um dos mais renomados artigos acabou conseguindo comprovar que, além da alta capacidade de expansão no escuro, a incerteza acaba por reduzir as colônias de bichinhos do bem, como a esperança, a coragem e a confiança. Ou seja, quanto mais atenção darmos à incerteza, menos espaço essas benéficas espécies possuem para se reproduzir. Aproximação. Mas a ciência não para. E além de conseguirmos investigar o comportamento da incerteza, também localizamos um elemento que possui o potencial de estabilizar a capacidade de multiplicação desse bichinho e fazer com que as outras espécies retomem um espaço que são seus por direito. Et cor lumines rationis. Já ouviu falar? Bem, com esse nome complicado eu acredito que não. Mas, graças ao Google, obrigada, conseguimos uma tradução do latim ao português, que significa luz do coração e da razão. Ou seja, para impedir que a incerteza reduza nossa esperança, coragem e confiança, necessitamos trabalhar 2 elementos importantes, demonstrados a seguir. Cordis lucem, luz do coração. Os achados científicos relatam que, ao emitir com maior intensidade o cordis lucem, iremos diminuir a velocidade de multiplicação da incerteza, além de produzir anticorpos comunicativos que irão entrar em contato direto com ela. Mas como fazer isso? A ciência esclarece que a ativação de tal luz só é possível mediante o cultivo da autocompaixão. Isso tudo parece bobagem. Eu mesmo olhava para a autocompaixão como uma modinha que a mídia inventava para ganhar dinheiro. Mas, felizmente,
descobri que ela é muito mais que isso. A autocompaixão, para mim, se traduz como uma forma de olhar para si mesmo com carinho, cuidado e atenção. Ela tem o poder de diminuir a nossa voz crítica, de relevar muita coisa quando não estamos bem e de se amar, assim como você é. Ela acaba sendo extremamente importante para lidar com a incerteza, pois é graças a ela que conseguimos olhar para os nossos pensamentos que nos causam ansiedade e medo como uma espécie de mãe que deseja primeiramente escutar e entender o seu filho e, em seguida, encontrar uma solução ou ao menos alguma palavrinha que nos conforte e acalme. Rationes Luce, luz da razão. Ao diminuir a velocidade de multiplicação e aumentarmos os nossos anticorpos, o passo seguinte consiste em emitir mais uma luz que possui a função de fortalecer o nosso sistema imunológico, aumentando a conexão entre o cérebro, coração e os nossos anticorpos comunicativos. Graças a essa relação é que o nosso sistema de defesa consegue inserir luz no mecanismo celular da incerteza e conduzi-la, diminuindo seu campo de ação. Acabamos de receber mais uma imagem inédita da GSRL. Desta vez, eles conseguiram o feito de registrar uma amostra da insertar bichos complicados por meio da exposição da luz. Um fato inédito, confira só! Pois bem, quando mostramos para as nossas células que a incerteza não é aquele bichinho aparentemente muito assustador que vimos na primeira imagem, o nosso corpo começa a se acalmar e conseguimos lidar melhor com ela. Mas você deve estar se perguntando, como faço para emitir o Rationis Luce? É simples, basta aumentar o seu diálogo interno. Toda vez que possuímos um medo específico ou algum problema ou situações que nos causam um certo nível de desconforto, possuímos a tendência de querer afastar aquele pensamento da nossa mente. O problema de tudo isso é que há uma razão inversamente proporcional envolvida, que quanto mais nos esforçamos para afastar os pensamentos ruins, mais eles parecem aparecer. A verdade é que na maioria das vezes só conseguimos esquecer uma preocupação quando outra maior e mais importante acaba surgindo. E isso é potencialmente problemático, pois quando não compreendemos os motivos de um medo ou uma preocupação, eles acabam agindo como um pano de fundo em nossas vidas, inclusive sem que a gente note. Mas, Ana, o que eu faço com os meus problemas e preocupações então? É uma boa pergunta. Ora, resolva-os de uma vez. Brincadeira. O problema é que os nossos problemas nem sempre são de fácil resolução. Se assim o fosse, não seriam problemas, não é mesmo? Ainda mais porque não dependem só da gente. Mas a resposta ainda continua sendo: resolva-os. Você não precisa necessariamente resolvê-los, digamos, fisicamente ou no mundo real, mas é fundamental entender melhor a origem do que exatamente está lhe preocupando. Assim, conseguimos transmitir ao nosso cérebro uma certa sensação de controle ou de segurança que ele gosta de ter, e acredite, isso ajuda mesmo. Para traduzir tudo isso que estou dizendo em um método a seguir, ofereço algumas perguntas fundamentadas no curso de TCCI do Dr. Marco Antônio Abud. Espero que ele me perdoe por estar divulgando isso aqui, mas o maior real intuito é poder ajudar de alguma forma.
O exercício possui comprovação científica. E dessa vez não estou brincando como fiz com o bichinho da incerteza. Mas, antes, retome o papel e a caneta, pois é importante que você escreva de fato isso, pois é uma maneira comprovada que tem mais eficácia que só responder as perguntas mentalmente. Assim a gente consegue organizar melhor os nossos pensamentos. Vamos lá? Primeiramente, reconheça e identifique os pensamentos que estão lhe preocupando. Pergunte-se: com o que eu estou preocupado ou chateado agora? 2. Avalie seus pensamentos, observando todos os fatos e evidência. A ideia aqui é encarar um advogado mesmo, sabe? Pergunte-se: meu pensamento é verdadeiro, baseado em fatos, ou é impreciso, exagerado e inflexível? Qual é a probabilidade realista dele acontecer? Busque essas respostas. 3. Depois, imagine a seguinte situação. Mesmo que aquilo que você não deseja realmente ocorra, qual seria o custo? O quão ruim seria realmente? Pergunte-se: eu saberia lidar com isso? Caso não, poderia contar com a ajuda de alguém a resolver? Lembre-se, pedir ajuda não é uma demonstração de fraqueza, e sim uma demonstração de coragem. Considere pensar nisso. B. Passando por essas 3 etapas, a ideia é que o seu cérebro já tem uma visão do que poderá acontecer e talvez tenha lhe fornecido algumas alternativas ou pelo menos lhe acalmado um pouquinho. Caso isso ainda não ocorreu, não se preocupe. Muito possivelmente, gradualmente, as respostas irão surgindo. A verdade é que, como vimos, ninguém gosta de lidar com os imprevistos. Preferimos que as coisas aconteçam do jeito que programamos, da forma como queremos. Mas o mundo não é feito de um, e aprender a aceitar é, de certo modo, uma forma de te angustiar menos. Em momentos de crise, é sempre válido rememorar, recordar que possuímos a capacidade de tolerar a incerteza. Ademais, somos criativos o suficiente para encontrar possibilidades positivas em meio ao caos. A história está repleta desses exemplos, desde a obra de Platão, elaborada na decadência da Grécia, até o Viktor Frankl, que encontrou o sentido e a força da vida para a sua e de muita gente inserido na obscuridade dos campos nazistas. Outro sim, além do mais, é importante perceber o fracasso como uma situação, não como uma característica. Ele faz parte do nosso processo de aprendizagem e principalmente de amadurecimento. Portanto, quando os imprevistos e as coisas não tão boas acontecerem, não se assuste. Olhe para os seus tombos e faça dele degraus. Aos pouquinhos, você vai começar a perceber que sempre haverá um lado bom em cada situação, por mais difícil que ela seja. Exercite essa perspectiva. Por fim, gostaria de compartilhar uma citação. Quando você me pergunta, Ana, como é que eu faço para controlar, eu trago um ponto. Eu não sei em que você acredita exatamente no universo, mas eu sinto que o maior aprendizado desse momento é a necessidade de a gente abrir mão do controle, de perceber que tem algo muito supremo que controla tudo isso. E aí, quando a gente abre mão desse controle, o medo diminui, a ansiedade diminui. E é esse um dos nossos maiores desafios, sendo humanos, acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente sente. E fé é sentir. Não tem como concretizar ou materializar. Essa é uma frase da Mari Marcon em uma conversa informal a respeito do conteúdo do texto Um Olhar para Dentro.
Portanto, tenha convicção em algo, nem que esse algo seja você mesmo. E lembre-se, estamos todos juntos nessa e vamos superar esse momento. Eu sei que o texto acabou, mas eu gostaria de fazer uma breve síntese. Se tiver tempo, me acompanha. Primeiramente, gostaria de deixar claro que tudo que falei sobre o bichinho da incerteza, se tratando de achados científicos e de imagens, é criação de minha imaginação. Eu só fiz isso para conseguir tratar o tema de uma forma mais lúdica e menos pesada. Portanto, não espalhe nenhuma informação falsa por aí achando que é verdade, por mais que isso pareça óbvio. Tudo que realmente é fundamentado na ciência por aqui está citado na legenda. No fundo, toda essa alegoria foi criada para mostrar que, o nosso cérebro gosta de achar que está no controle da situação, pois isso representa menos risco para ele e muitas vezes para nós também. 2. No entanto, com o tempo vamos perceber a impossibilidade de controlar tudo e vamos ter que achar um jeito de lidar com isso. 3. Como fazer isso? Primeiro, toda vez que estiver sofrendo com a incerteza, de fato, ajuda muito olhar para a parte dentro de ti que sofre com carinho e autocompaixão. Às vezes, precisamos se tratar como uma mãe que cuida de um filho com medo. Isso é lidar com o nosso inconsciente e os nossos comportamentos, digamos, mais primitivos. Por isso eu brinquei com a luz do coração. Depois, é de suma importância fazer com que o nosso cérebro pense que está no controle. Conseguimos fazer um pouco disso por meio do exercício que eu repassei e por intermédio de uma análise consciente sobre as nossas angústias. Aqui eu acabei brincando com a luz da razão. A luz é uma metáfora antiga que você encontra desde Platão até o entendimento de por que a coruja é um símbolo da sabedoria. Ela enxerga no escuro. Podemos traduzir luz por consciência e escuridão por tudo aquilo que nos causa sofrimento, por justamente não ser compreendido pela razão. Quando fizemos isso, compreendemos os nossos medos e incerteza. Falando sobre eles, entendemos a sua origem e conseguimos ressignificar. Assim, o sofrimento diminui. Eis o poder do conhecimento e do pensamento consciente. Bem, chegamos ao final de mais um texto reflexivo. Muito obrigada por este tempo que você passou comigo neste vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma ou fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e até mesmo deixe um comentário. E compartilhe esse vídeo com quem você ama. Quanto mais interações tivermos, mais o YouTube acaba divulgando e assim podemos espalhar a reflexão tão rara nos tempos atuais para mais pessoas. Bem, isso é tudo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Oi! Vim aqui contar um segredo. Aninha achou que estava gravando com o microfone, mas quando o Igor foi editar o vídeo, a gente percebeu que ele não era compatível com o celular. O resultado, ela vai ter que comprar um cabo extensor, mais umas parcelinhas no final do mês. Vocês irão ter que aguardar mais um pouquinho para ter um vídeo com um áudio melhor, mas a gente está se esforçando para isso. Um abraço com 8 tentáculos e até o próximo vídeo!